Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, hoje eu não vou falar apenas sobre essa matéria que vocês estão vendo aqui, mas eu vou comentar mais sobre o mercado em geral, ver justamente aqui como é que o Fluminense está, se ele está indo bem, se não está, e vamos ao ponto, né? Antes de falar qualquer coisa, eu recebi vários e vários comentários interessantes, super interessantes, sobre desfaz tal jogador, ou até mesmo mantém esse jogador, ou até mesmo fazendo uma autocrítica à própria torcida, do tipo, isso tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Entendeu? Porque realmente é complicado de ser pra torcida, é sempre complicado ir na maré contra a torcida. A torcida fala A, aí você aceita o A, porque senão você é um burro, e por aí vai. Então, tipo assim, antes disso tudo, deixa eu comentar aqui algumas coisas sobre você. Sobre esse vídeo aqui. Importante. Eu já fiz 2 vídeos extremamente importantes para qualquer torcedor do Fluminense. Um vídeo é do Independente Del Valle e o outro sobre o União Berlim. Vocês já viram esses 2 vídeos? Se vocês não viram esses 2 vídeos, tem que ser visto para eles começar a entender. Cara, é a coisa mais insana do mundo, cara. Vou só te mostrar uma coisa só. Bundesliga. Quem você acha que está na Bundesliga em primeiro colocado? Borussia Dortmund? Bayern de Munique? Pessoal, União Berlim. Time de quarta divisão. E nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu 1. Tá? Então, fica aí, que a gente vai entender melhor sobre isso. Por quê? O que eu estou dizendo sobre isso tudo? Será que a gente está indo bem no mercado? Eu fiquei me perguntando assim, cara, será que a gente está indo bem no mercado? Porque a gente já tinha que começar a especular algumas coisas. Certo? E até agora, só teve muito mais um movimento de saída do time do que de entrada. Você já tem o Danilo Barcelos que nem vai entrar no time, vai ficar sem clube porque foi emprestado. Caio Vinícius que também vai ficar sem clube porque foi emprestado. Entendeu? Nós temos outros aí personagens menos importantes que realmente nem jogaram no Fluminense, mas que já foram emprestados e vão voltar já com o contrato finalizado. Ou seja, até o momento, todos aqueles que foram emprestados pelo Fluminense vão voltar. Certo? Até o Mário Pineda, que é a coisa mais interessante do mundo. Joga muito. Trucidou o Fluminense na Libertadores de 2021, mas não joga nada no Fluminense. E aí, só para deixar bem claro, certo? Sobre esse Mário Pineda em específico. O que eu vejo no Mário Pineda é a mesma coisa que eu vi no John Arias. O John Arias era o cara que muita gente queria que jogasse outro jogador por ali. Eu me lembro disso. Falaram que o John Arias era uma merda, era ruim. Eu me lembro disso. Aí teve algum problema realmente, tanto familiar com causa de mortes, quanto também com a questão do realmente de adaptação do clube. Não era tão adaptado ao clube brasileiros. Só que quando ele conseguiu se desvencilhar do luto e se desvencilhar também da metodologia dos clubes brasileiros, olha só como que ele virou. Será que Mário Pineda não seria também esse caso? Porque para mim não é possível que um time que está sempre lá em cima na tabela
com o Barcelona de Guayaquil, que conseguiu eliminar a gente na Libertadores do ano passado, seja tão ruim. Não é possível. Vamos lá explicar as situações que estão acontecendo nesse momento, certo? Até vou falar sobre uma em vídeo posterior, tu vai ver. A primeira vai ser justamente assim, eu já vou falar logo de cara a única situação de algumas situações de compras que estão surgindo por aí. Pedro Henrique, eu já fiz um vídeo sobre Pedro Henrique. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta de Pedro Henrique, certo? Se você quiser ver, tem no meu canal. Outro foi o Keno, jogadorzaço do Atlético Mineiro. Pra mim, esse daí é menos provável do que nunca. Mas eu não entendo porque sonda, né? Não sei porque quer contratar um jogador naquele momento, mas tudo bem. Certo? E você tem vários outros que já poderiam entrar ali. Eu já fiz um vídeo, porque dentre eles o Davidson. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás. Quando eu falo dias atrás, assim, eu faço vários vídeos, mas eu não sei qual é a data mesmo que eu vou lançar. Mas eu sempre boto ali porque realmente é complicado, porque tem muito vídeo sendo lançado. Muito vídeo sendo lançado, tá bom? Sobre Davidson, certo? Já tinha especulação lá atrás, lá em 2018, sobre Davidson no Fluminense. E eu falei lá que, na minha concepção, enquanto outros canais de YouTube... Cara, eu acho muito absurdo, cara. Enquanto outros canais de YouTube fazem lá, tipo assim... Ah, o Fluminense pode contratar tal jogador. O Fluminense pode contratar tal jogador. Eu não sou o cara que vai mentir pra vocês. O Fluminense não vai conseguir contratar. Certo? O que o Fluminense pode fazer é pegar os jogadores que já iriam estar no rebaixamento e contratar. Por quê? Porque o cara, ele sempre vai escolher ficar na Série A. Não importando em qual time que ele fique. Por quê? Porque quando você está na Série A, você está na vitrine. Quando você está na Série B, você nem sabe, você nem é reconhecido. É insano isso. É uma linha de corte entre essa situação. Eu nem sei qual é o time do Vasco, por exemplo. Mas eu sei qual é o time do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, entendeu? Do Fortaleza. Então, realmente, você estando na vitrine é uma coisa mais importante do mundo. Então, imagina um Davidson no Fluminense. Cara, ia ser a coisa mais insana do mundo, cara. A gente teria um reserva, realmente reserva. E o Davidson é novo ainda. Tá entrando naquelas... No ano que vem ia ser a idade do auge dele. Tá aí. Mas quem tá saindo, né, do Fluminense? Quem teria saindo, né, entre aspas? O Cano, por diversos clubes brasileiros também lá fora. O Paulo Henrique Ganso, pelos clubes aqui no Brasil. O Martinelli, lá fora, lá no mundo árabe. André, também pela Europa. E Matheus Martins. Sabe o que esses cinco têm em comum? É interessante a gente entender. Ainda tem Nino. Eu não falei de Nino, mas tem Nino. Até Samuel Xavier já foi especulado em algumas coisas. Mas você sabe o que todos os jogadores têm em comum? São jogadores que realmente se comprovaram como eficientes no jogo. O Matheus Martins ainda não. Pra mim, o Matheus Martins ele tinha que fazer toda a transição que o Luiz Henrique fez. E ele não está fazendo. Que tem um jogador realmente responsável pelaquela posição e que poderia ajudar muito a ele. Alan, que não está jogando. E aí a gente recebe a informação que vai ter Keno. Já tendo Michel Araújo. É muito estranho. É muito estranho essa situação do Fluminense.
Então o Fluminense no mercado, as especulações foram essas, certo? Quais jogadores possíveis de venda? Na minha concepção, Matheus Martins e Martinelli são os possíveis, certo? Porque realmente ainda não se consagraram como o cara do time, certo? Não estou falando que Matheus Martins é certo ou errado vender, igualmente Martinelli. Estou comentando aqui sobre fatos de hoje, tá bom? Antes de continuar esse vídeo, eu tenho que fazer um pedido para você. Triplo C, sabe o que é o triplo C? Triplo C, curte, comente e compartilhe, tá bom? Esse é o primeiro pedido para mim, porque isso daí vai me ajudar muito no meu engajamento, certo? Eu, da semana passada para essa, quase duplicou o número de inscritos no meu canal e cada vez mais aumenta o número de curtidas. Então você contribuindo com isso vai melhorar e vai ajudar os meus vídeos para cima. Eu estou fazendo 5 vídeos todos os dias, certo? Tô vendo com o que você vai gostar mais desse vídeo e de outros vídeos. E se você não fizer triplo C e nem se inscrever, o Fluminense vai para a Série C. Você quer que o Fluminense vá para a Série C ou que continue disputando o G4? É você que sabe. Então vem com o que você vai gostar desse vídeo. Sobre jogadores que o Fluminense não vai perder. Na minha concepção, eu coloquei 3 jogadores que especificamente o Fluminense não vai perder. O Cano e o Ganso, que ainda tem mais um ano de contrato, vai até 2023, final de 2023. E o terceiro é o Fábio, que tem contrato até esse final de ano. Na minha concepção, o Fábio, mesmo com alguns erros estranhos, ele caiu no gosto da torcida do Fluminense e hoje ele realmente é o titular, certo? Já tem aquela especulação que o Marcos Felipe está insatisfeito com o Fluminense e que vai picar a mula do Fluminense. Então eu acho que assim, o que eu vejo é o seguinte: se o Marcos Felipe vai embora e já está praticamente tudo certo, que ele vai embora, o Fábio tem que ficar. Algum goleiro tem que ficar. E para mim esse goleiro é o Fábio. Então o Fábio fica para o Marcos Felipe ir embora. Por que eu não falei do Marcos Felipe no primeiro bloco? Porque até agora não é tanta situação assim, não teve tanta informação sobre a saída de Marcos Felipe. Mas eu estou falando mais ou menos disso. Se tiver uma situação muito forte do Marcos Felipe ir embora, o Fábio fica. Basicamente isso. O Cano realmente é porque ele está sendo o símbolo justamente dessa renovação do Fluminense, certo? Da saída de Fred, do descolamento de Fred e com a ida justamente de Cano, que realmente tem números expressivos para continuar no Fluminense. E dessa matéria, Fluminense não pretende se desfazer de Paulo Henrique Ganso. Matéria feita pelo Paulo Brito no dia 18 de outubro de 2022. Basicamente isso. O Paulo Brito chegou lá, falou lá, o Fluminense pretende se fazer de Paulo Henrique Ganso? Não. Então, sim, o Fluminense não vai se fazer. Mas aí você está pensando, mas por que está demorando tanto? Sabe por quê? Porque a prioridade do Fluminense deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Nós temos uma eleição, certo? E pelo menos todos candidatos a presidente do Fluminense já falaram pelo menos uma coisa em só, que é o Diniz fica. O projeto de Diniz fica. Não importa, o projeto de Diniz fica. Por que eu estou falando disso várias e várias vezes para você compreender na sua cacholinha? Que, ao não saber se vai continuar ou não, o Mário não pode agir dessa maneira, de renovar o contrato porque ele quer renovar o contrato. Certo? Deixa essa bucha pro próximo presidente. Entendeu? Essa bucha toda de Paulo Henrique Ganso, de Cano, de Fábio, de tudo. Entendeu? Já conversa lá, ó. A gente tá pensando em renovar. Entendeu? A gente tá vendo a sua atitude, vai renovar. Então mantenha aí, fica aí no clube. Certo? Você vai continuar ganhando seu dinheirinho, mas mantém no clube.
Mas o Diniz não. O Diniz é quase unanimidade. Você entendeu a situação? Então não é sacanagem do Fluminense. Não é sacanagem do Mário Bittencourt. Certo? Normalmente, eu não sou eu sou um cara que eu não gosto e não apoiarei Mário Bittencourt. Mas, quando eu vejo qualquer injustiça, não importando que seja, eu falo isso. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Eu sei que esse vídeo ficou até mais longo do que eu pensava. Muito mais longo do que eu pensava. Saudações tricolores. Falou, valeu. Deu triplo C. Curte, comente, compartilhe. Inscreve no canal e tchau, tchau.